Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, o príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, o príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Deixa
esse é o momento que eu mais quero. É a hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu te espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo. Aleluia. Aleluia. Você veio para esse encontro com o Senhor? Então que Ele possa verdadeiramente se revelar para você nesta noite. Essa música é uma poesia, né? Esse é o momento que eu mais quero. O momento que eu mais anseio é estar na presença do Senhor. Não há lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. E eu resolvi um dia ser embaixadora da palavra do Senhor para desfrutar de momentos como esse, em que eu posso me achegar como uma criança e dizer: Senhor, eu não sei nada, me ensina, me mostra. Quando eu descobri que não era só para os entendidos, só para os teólogos, mas quando eu aprendi como uma boa reformista, né, de teologia reformada, da qual a nossa igreja também se fundou, o sacerdócio é para todos os crentes, a palavra é para todos, e o Espírito Santo vem para nos revelar. Então, que nesta noite a palavra do Senhor possa nos ensinar, nos motivar, nos exortar, nos renovar. Esse é não o meu desejo, é o meu desejo, mas eu tenho certeza, é o desejo do Senhor para você que está aqui, para você que está assistindo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Depois, se você quiser ler toda essa passagem, do 20 ao 26, mas nós vamos ler a partir do 22. Ao que Jesus lhes disse aos discípulos: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esta montanha: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer nisso, assim se fará o que se diz. Assim será com ele, ou seja, com o monte ou com a montanha. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. Amém?
Que sentimentos sobem ao nosso coração, à nossa alma, quando a gente lê isso? Jesus está dizendo, tem fé em Deus. E vou dizer para vocês uma verdade, que sempre quando Jesus diz em verdade, Jesus está dizendo, olha, isso é o máximo da revelação da verdade para você. Eu afirmo que se você disser ao monte, à montanha, sai daqui, vai para lá, se você crê, não duvidando no seu coração, isso vai acontecer. Mas quando nós olhamos para esse texto, não sei você, mas eu, a primeira coisa que vem na minha mente é isso é impossível. Pela lei da natureza, da física, simplesmente impossível dizer para a montanha, sai daqui e vai para lá. Nós nos sentimos tão pequenos, não é mesmo? Vem até um sentimento de incredulidade. O que Jesus está falando? Como isso poderia acontecer? Isso me falta fé. Lá no texto de Mateus, quando Mateus registra isso, depois você pode ler, que eu quero avançar o tempo, Mateus 21 diz assim, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui e há de passar, e nada será impossível. Mateus 21. Jesus está dizendo, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para a montanha, sai, e ela vai sair. Mas quantas vezes eu vi esse texto, eu li esse texto, e eu falava, Senhor, a minha fé é menor do que um grão de mostarda, então. Praticamente não tenho fé nenhuma. Mas a Bíblia também registra que quanto mais nós aprendemos sobre Deus, sobre Jesus, sobre as Escrituras, sobre o Espírito Santo, mais a nossa fé é aumentada. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga, ouvir. Isso, então vocês estão me ouvindo. Quanto mais ouvimos acerca desse Deus, que faz coisas impossíveis, quanto mais nós ouvimos acerca desse Jesus que nos ama, que pagou um preço alto por nós, quanto mais ouvimos acerca do Espírito Santo, nosso Consolador, nosso guia, mais a nossa fé é aumentada. Você pode então dizer, eu não posso, mas Deus pode. Por que eu preferi ler o de Marcos? Porque Jesus começa dizendo, tende fé em Deus. Quando você tem fé em Deus, então você crê que isso pode acontecer. Porque não é você, mas é Deus. Não é o que você pensa, mas é o que Deus pensa. Não é o que você quer, mas é o que Deus quer. Não é o que você pode fazer, mas o que Deus pode fazer por mim. Amém? E eu quero falar um pouco sobre esta fé que remove montanhas. Essa fé que remove o monte, que tira da nossa frente, do nosso caminho, essa montanha. Jesus aqui, ele está usando de hipérbole, ele está fazendo uma metáfora exagerada. Ele faz um contraste entre o pequeno grão de mostarda, que tem cerca de 2 milímetros de diâmetro, conhecida como a menor de todas as sementes, com a montanha. E eu fui procurar, pesquisar, quando é considerado montanha. A montanha, ela tem uma elevação cuja altura da base, é maior que 300 metros. Então, uma fé minúscula pode retirar uma coisa gigantesca, como uma montanha. É claro que a afirmação de Jesus não é literal. Ninguém vai sair pela rua, dizendo, sai monte que eu preciso passar com o meu carro, que eu vou construir aqui. Não é uma coisa literal. Ninguém vai andar por aí tirando montes de lugar,
montanhas do seu caminho. O que Jesus está dizendo é que se você crer e se você tiver uma fé, ainda que seja tão pequena como um grão de mostarda, não haverá obstáculos no seu caminho. A montanha é um obstáculo. E que obstáculo, né? Jesus está dizendo que a nossa fé, se a nossa fé alcançar um pequeno tamanho, grandes obstáculos de 300 metros de altura podem ser removidos com a nossa fé. Amém, gente? Vocês estão ouvindo, né? Então, qual é o nosso papel? Jesus diz aqui, crer em Deus. Mas eu quero mostrar que a nossa fé, ela tem que ser uma fé ativa, proativa. Eu tenho falado muito sobre isso. A diferença entre uma fé passiva e uma fé ativa, que crê para realmente mudar a história, para fazer milagres e para tirar montanhas da nossa frente. Muitos são os obstáculos que surgem na nossa caminhada, não é mesmo? Se você pudesse responder agora, qual é a montanha que te impede de prosseguir? Qual é o obstáculo nesse momento, na sua vida, que está paralisando você? Não permite você prosperar espiritualmente, impede você de prosperar até financeiramente, impede você de crescer no ministério, no serviço do Senhor, no privilégio de servir ao Senhor, como disse Ulisses. Qual é a montanha, qual é o obstáculo que está no meio do seu casamento, que está impedindo fluir os relacionamentos? Qual é o obstáculo hoje na sua vida que te causa medo, ansiedade? Eu quero rapidamente mostrar a história de 2 homens e que você pense com qual deles você se identifica. São 2 paralíticos que Jesus curou. O primeiro deles está em João capítulo 5. Diz que Jesus então chega a Jerusalém e perto da porta das ovelhas tem um tanque chamado Betesda. E neste lugar tinha uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos. E estava ali um homem, o texto diz, há 38 anos que se achava enfermo. Jesus o viu deitado. E sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, se aproximou e disse, queres ser curado? E esse enfermo, esse paralítico respondeu, Senhor, não tenho ninguém, não tem nenhum homem que quando a água é agitada me ponha no tanque. E muitas vezes quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele se lamentou a Jesus e Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem ficou são. Nessa primeira história a gente vê um homem que tinha 38 anos, um grande obstáculo na sua vida. A enfermidade, a paralisia física. 38 anos buscando vencer este obstáculo na sua vida. Mas quando ele chegava no lugar da cura, tinha uma multidão de gente lá. Provavelmente para ele chegar até lá já era um obstáculo. Já era difícil. E quando ele chegava, um monte de gente. E muitas pessoas que se colocavam à sua frente. E ninguém que o ajudava. Tem gente que é assim. Tem gente que acha que os outros sempre têm o melhor. Ele tem mais do que eu. Ele é mais bonito do que eu. A esposa dele é mais agradável do que a minha. O marido dela é mais simpático do que o meu. Tem sempre alguém na nossa frente. Tem gente que também acha que, como paralítico, não tem ninguém que o ajude. Não
tem ninguém, para que eu vou pedir ajuda? Com quem eu vou desabafar? Eu não posso confiar em ninguém. Aquele homem, a Bíblia diz, estava deitado, isolado, sozinho. Jesus pergunta para ele: o que você quer? Quer ser curado? Porque também tem gente assim, que embora esteja 38 anos tentando vencer um obstáculo, não tem certeza se quer tirá-lo do caminho. Porque as suas atitudes não demonstram isso. A atitude daquele homem era uma atitude de conformidade, uma atitude de conformismo. Ele já estava conformado com aquela situação. Eu estou aqui, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me coloque no tanque, eu já tentei, e quando eu cheguei, outro pulou na minha frente, não tem jeito para mim. Não foi para mim, essa cura não veio para mim. Essa cura vem para os outros, mas não vem para mim. Olha o que diz o pastor Silas Barbosa, que vocês conhecem muito bem, nosso professor, sobre o conformismo. O conformismo é a atitude de se acomodar, de não reagir e de aceitar passivamente as dificuldades, sejam psíquicas, físicas, materiais. O conformismo sabota nossos planos e nossas realizações. Quando nos conformamos com a situação e aceitamos a dificuldade, os nossos sonhos morrem, as nossas realizações se paralisam, a nossa fé morre. O conformista, ele não assume sua responsabilidade como agente transformador da sua história. E eu já encontrei muita gente assim. Gente que eu tive que dizer: escuta, você está esperando Deus descer do céu para te ajudar nesse problema? Então eu preciso te dizer uma verdade. Ele já desceu. Ele já desceu, ele já veio. O Verbo encarnado que habitou entre nós. Tem gente que, como esse paralítico, vive numa conformidade, num conformismo, que fica dependente da oração de alguém. Dependente que alguém o leve até o lugar da cura, dependente de alguém que interceda por ele, dependente de alguém que o coloque na frente do anjo. O conformista, ele crê que todas as suas dificuldades são obras do destino. E ele então se torna uma vítima. Ele se torna uma vítima da situação, ele se torna uma vítima do problema, ele se torna uma vítima de si mesmo. O conformista está sempre com vozes na sua mente dizendo que os outros o estão perseguindo, que a bênção vem para o meu irmão, que é mais bonito, que o meu irmão tem mais crédito do que eu. Jesus diz ao paralítico: toma a tua cama e anda. Pega essa cama, que é sinal da sua conformidade. Pega esse leito, que é o lugar onde você passou 38 anos deitado, leva agora como um sinal de mudança de vida. E sai desse conformismo, e sai dessa conformidade, e sai dessa vitimização. Golias era a montanha na frente do exército de Saul, vocês se lembram? Diz que ele tinha mais ou menos 2,90 metros de altura. Cara grande, hein? Que montanha. 1 Samuel 17:16 diz assim: chegava-se, pois, o filisteu, ou seja, o Golias, pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias. Vinha o Golias dizendo: vocês são pequenos. Vinha Golias dizer: vocês são fracos.
Vinha Golias de manhã e de tarde dizer para o exército: vocês vão fracassar, vocês vão morrer. E o que estava acontecendo? Eles já estavam se conformando com isso. O exército já estava aceitando que a montanha era grande demais. Eles já estavam entrando nessa situação de conformismo e se vitimizando. Nós vamos perecer. 1 Samuel 17:33, Saul diz a Davi: contra este filisteu, contra esta montanha, você não poderá pelejar. Você é moço e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Impossível. Impossível. Mas nós já conhecemos a história. Nós sabemos o que Davi fez. A fé de Davi foi suficiente para tirar a montanha do caminho do exército de Israel. Uma pedrinha derrubou aquele grande obstáculo. Eu não sei qual é o tamanho do seu gigante, da sua montanha, do seu obstáculo. Mas o que eu sei, o que a palavra de Deus nos diz, é que se nós tivermos fé em Deus, se nós crermos no nosso coração, se nós não nos conformarmos com as dificuldades, alguma coisa pode acontecer. Amém? O segundo homem, então, paralítico, está em Marcos capítulo 2. O texto diz que dessa vez, então, Jesus está em Cafarnaum. Ele foi para uma casa. Alguns estudiosos dizem que poderia ser a casa de Pedro. E sabendo que Jesus estava ali ensinando a palavra, logo se ajuntou tantos que não cabia mais à porta. Uma grande multidão de pessoas se aglomeraram ali naquele lugar. Então vieram a ter com ele, conduzindo um paralítico, 4 amigos, 4 homens. Imagino que um em cada ponta, da maca, do leito que carregava o paralítico. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, então foram para o telhado. Subiram, fizeram um buraco e baixaram o leito do paralítico diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus curou aquele homem também. Mas a primeira fala de Jesus foi: os teus pecados estão perdoados. Nessa história, então, nós ficamos sabendo que foi noticiado que Jesus estava ali. Lembra que lá no começo eu disse para você repetir ouvir? Essas pessoas ouviram falar de Jesus. Talvez aquele primeiro paralítico nem soubesse que era Jesus que se aproximava dele. Mas aqui, as pessoas já sabem que é Jesus. Já tem uma notícia correndo. Ele é homem de milagres. Ele está curando cegos. Ele está fazendo coxos andar. Então as pessoas vão. E eu imagino que esse paralítico, sabendo que Jesus está ali, não quer perder essa oportunidade. Ele não quer perder a oportunidade de conseguir a cura. Mas veja a diferença. Ele não está sozinho. Ele não está sozinho se lamentando. Em todo o relato, não se registra nenhuma palavra do paralítico, nenhuma palavra dos seus amigos, mas a atitude deles fala mais alto. Eu imagino que aquele paralítico tinha um relacionamento profundo com aqueles homens, a ponto dele pedir: olha, me levem. A ponto dele convencer aqueles amigos a carregarem ele por todo o trajeto. E ele confiar nesses homens. Imagina, você confiando a sua vida lá nas pessoas te carregando. Gente, eu já fui carregada. Quando desmaiei, quando fui para o hospital. É terrível quando você
não tem as forças das suas pernas, né? Quando você está debilitado e você depende de alguém. Quando eu fiquei hospitalizada, 2 meses numa UTI, eu dependia de alguém para dar comida na minha boca, para pentear, lavar os meus cabelos. É terrível. Mas esse paralítico, ele tinha 4 amigos a quem ele podia confiar. Eu já preguei sobre os amigos do paralítico aqui. Então, eles vencem o primeiro obstáculo, o trajeto. Eu não sei qual a distância de onde aquele paralítico estava até a casa onde Jesus estava, mas qual seja a distância, seria difícil para um homem paralítico. Seus amigos ouviram e também se comprometeram a vencer esse obstáculo. E Jesus olha e se admira da fé de todos eles. O segundo obstáculo que aqueles homens vão encontrar é uma multidão. Tal como o primeiro paralítico, que chega lá no tanque, tem uma multidão, aqui também esse chega e tem uma multidão de gente que quer ouvir Jesus, tocar Jesus, ser curada por Jesus. E essas pessoas, elas veem esses homens se aproximando, mas não abrem espaço. Elas veem que o paralítico está sendo carregado, mas não dão oportunidade para ele se aproximar de Jesus. E eu fiquei pensando que muitas vezes as pessoas são o nosso maior obstáculo. Tem gente que é uma montanha difícil no nosso caminho. Tem gente que se torna um obstáculo, não permitindo você crescer, não permitindo você amadurecer, impedindo você de chegar onde você quer. Mas esses homens nos ensinam que a multidão pode ser vencida. Eles contornam esse problema, porque a fé está crescendo dentro deles. O texto diz, se você tiver fé, crer no seu coração e não duvidar, nada vai ser impossível. Gente, eu penso que para mim, que sou perfeitamente normal, é impossível subir num telhado. Você pode até dizer, mas eles falam que a casa lá era mais simples, que a casa era de telhas, de barro. Não importa. Subir em qualquer lugar para mim, até numa escadinha para pegar alguma coisa em cima do armário. Hoje eu conto com meu filho, já está mais, está maiorzinho. Vem cá, filho, pega lá para mim, porque dá medo até de subir na cadeira, não é mesmo? E esse homem, ele está com a fé tão ativa, crescendo dentro dele, que ele aceita. Não, vamos subir. Podem ir, gente, me carrega aí que eu quero chegar lá. São 5, então, 4 e mais o paralítico subindo no telhado. Você lembra o que eu falei sobre o conformismo, que o pastor Silas disse? Ele sabota nossos planos e as nossas realizações. Estes homens não são conformistas. Eles têm uma fé ativa. Eles não têm uma fé passiva que fica lá esperando cair do céu. Não, eles vão, eles se esforçam. E a Bíblia diz que aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. É com força e com determinação, irmãos. Eles são determinados a vencer todos os obstáculos. Eles passam pela multidão, eles sobem no telhado, eles abrem o buraco, eles descem o paralítico. Um homem, por mais magrinho que seja, pesa quanto? 60, 70 quilos. É ou não é? Tem algum homem que pesa menos do que isso aqui? Nenhum. É fácil não, hein? Subir o telhado, descer o cara. Mas fizeram isso. E o paralítico continua firme. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter dado ouvido às vozes contrárias. Ele poderia ter deixado o medo vencer.
Eu fico imaginando a cena. Mas a sua fé está crescendo. Esse milagre, ele tem semelhança com aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que 12 anos ela sofria. E um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Então algo dentro dela se acendeu, queimou, e ela disse: hoje é minha chance. Se eu tão somente tocar nas suas vestes. O que ela fez, queridos? Ela teve uma fé que desceu para o coração. Ela teve uma fé ao ouvir, ela teve uma fé no entendimento. É Jesus, um homem que cura, profeta. Mas quando desceu para o coração, ela largou aquela conformidade. Ela disse: hoje eu venço essa montanha, eu venço esse obstáculo. Aquela mulher sai de uma situação marginalizada, porque ela era excluída pela sua situação, pela hemorragia. Ela sai daquele lugar escuro, ela corre, ela enfrenta a multidão, ela chega até Jesus, e o texto diz que Jesus para e diz: de mim saiu poder. Olha que coisa tremenda. A fé daquela mulher estava tão determinada a vencer todas as dificuldades, todas as barreiras, que quando ela toca em Jesus, Jesus nem percebe, mas ela arranca dele o poder. Ela toma para si aquilo que Deus já determinou no reino espiritual, a cura, não só a cura física, mas uma mudança de história. Aquela mulher que padecera com remédios, com médicos, com homens que só queriam seu dinheiro, ela se convence de que Jesus é a sua saída, Jesus é a sua solução. E aquilo toma conta de todo o seu ser, e um milagre acontece. Eu estou terminando. Eu creio que você já consegue perceber a diferença entre esses dois paralíticos. Um autor anônimo, eu não sei quem é, por isso anônimo, ele disse assim: muitas doenças são uma vingança de nosso corpo contra os sonhos que não vivemos. Quando você fica naquela vida de conformidade, de lamentação, sabe que tem dia que você está lá e você parece que está grudado na cama e não dá para levantar, o peso está tão grande, né? O sofrimento, a tribulação, você não quer nem sair da cama. Quando você permite que os seus sonhos morram, que a sua determinação, a sua perseverança morra, o corpo adoece. A medicina já está provando isso. Jesus fala para aquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque o maior obstáculo do ser humano é o pecado. A maior montanha que nós precisamos remover da nossa vida é o pecado. Jesus sabia que o desespero daquele homem era dentro, era na alma. Havia uma dificuldade física, sim, mas a dificuldade física não deixou ele parado em casa chorando. Mas dentro dele havia algo que precisava ser tratado. Jesus não diz: pega a sua cama e vai andar. Jesus diz: você está perdoado. E quando Jesus diz está perdoado, Jesus está dizendo: você está livre. Livre de toda a condenação, livre de toda a maldição, porque o castigo da cruz leva sobre si todas as nossas enfermidades. Quando Jesus perdoa o pecado, Jesus libera o reino espiritual para nós. É por isso que Jesus disse: se você crê, nada te será impossível. Se você tiver uma fé desse tamanhozinho, mas se você crê que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa, isso pode acontecer. Ai, irmãos, eu falo para o Senhor: eu quero essa fé ativa, eu quero essa fé determinada, de forma que nenhum obstáculo seja grande demais para nos parar. Que você possa pensar isso como família na sua casa,
que você possa pensar isso como igreja. Quantos obstáculos surgiram no início da construção? Desde quando foi nos doado esse terreno? Mas a cada obstáculo, os irmãos estavam aqui orando, os irmãos estavam perseverando. Quantas vezes, né, Ulisses, a gente ouviu coisas para dizer, deixa quieto, deixa parado, não vai dar, não tem dinheiro. E a gente dizia, não, nós vamos vencer mais esse, nós vamos vencer mais essa, nós vamos tirar mais essa montanha, porque Deus tem um propósito para nós. Como é a sua fé? Qual o tamanho dela? Quem sabe você tem vivido como conformista, já não acredita mais em mudança no seu casamento, já não acredita mais que seja possível uma cura, já não acredita mais que possa resolver o seu problema. Eu creio que já contei aqui que o ano passado, retrasado, eu enfrentei um problema sério de justiça, de documentação, de uma situação que eu não criei, mas que veio contra mim. E eu pensava, meu Deus, isso é impossível. Eu não tenho como levantar esse dinheiro, eu não tenho como resolver essa situação, mas eu tenho fé que o Senhor pode. Eu fui para o meu quarto orar, eu fui clamar, eu fui chorar. E no início desse ano, sem que eu fizesse absolutamente nada, Deus levantou um grande amigo na minha vida. Alguém que me carregou nesse momento. Alguém que me levou, né, ou seja, me representou diante de um juiz. E o juiz reconheceu que absolutamente nada daquilo tinha a ver com a minha pessoa. Pode parecer impossível no momento, mas se você crer e não duvidar do que Deus pode fazer, então a montanha pode sair. Obrigada, Senhor. Obrigada, eu creio que Tu estás aqui, Pai. Eu creio que Tu és esse Deus poderoso. Eu creio que Tu és aquele que vem, Senhor, e faz infinitamente mais. Nós estamos clamando que se abra o céu, Senhor, e que todos os obstáculos, Senhor, que têm paralisado a Tua igreja, que têm impedido os Seus filhos de crescerem, de prosperarem, sejam removidos no nome de Jesus. E para a glória do Senhor, somente para a Tua glória, Papai. Em nome de Jesus, Papai, cria em nós essa determinação, essa fé ativa, Senhor, que não se conforma com a circunstância, que não se conforma com a dificuldade, antes persevera, é resiliente, é determinada, Senhor. Oh, Papai, aumenta essa fé no nosso coração, de modo que possamos crer que o impossível para nós é possível para Ti, Senhor. Pai, Tu que conheces cada vida, cada coração, Tu que conheces cada família, Tu sabes as necessidades dos Teus filhos. Pai, tira o meu irmão dessa conformidade, tira a minha irmã dessa conformidade, Pai. Em nome de Jesus, faz um milagre nos lares, faz um milagre nas famílias, Senhor. Faz um milagre na vida daqueles que estão padecendo enfermidades graves, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os dois foram curados, mas o primeiro ficou 38 anos esperando a cura. Tem gente que está 10 anos esperando a montanha sair, 20 anos esperando. Mas se hoje você crê, hoje mesmo ela pode sair. Se você crê, hoje mesmo a cura vem. É Deus dizendo para nós. Jesus conquistou tudo naquela cruz para nós. Tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso. Amém? Amém, igreja? É direito nosso. Eu sei que muitos obstáculos estão surgindo agora por conta da pandemia. Mas não fique em casa se lamentando. Não fica lá no seu leito dizendo não tem ninguém
alguém que me ajude, quem que vai olhar para a minha necessidade? Deus te conhece, Ele conhece a sua necessidade. Mas levanta, tem uma fé ativa, proativa, vamos juntos servir ao Senhor. Quem sabe você pode ser um desses amigos e carregar alguém nessa semana. Quem sabe você pode ser alguém que vai promover essa fé na vida de alguém, em nome de Jesus. Que pena que tem que acabar, né? Eu ficaria aqui ainda adorando, porque é tão bom saber que Ele nos conhece, que Ele nos ama, que Ele nos ouve e que Ele está disposto a nos abençoar. Que essa semana seja uma semana de determinação. Coloca lá algumas metas, aquele obstáculo eu vou vencer. Pede para o Senhor dar sabedoria, estratégia, como que você vai fazer. Qual é o telhado que você tem que subir, o buraco que você tem que abrir, mas faz alguma coisa. Sai dessa conformidade. Seja uma semana vitoriosa. Receba a bênção e aí depois nós podemos cantar ainda mais um pouco essa canção. Que o amor de Deus, o Pai, esse amor imensurável, eterno, que não pode ser medido nem calculado, que a graça salvadora de Jesus, o poder que há no nome dEle para abrir os céus, que o consolo, a força, a direção do Espírito Santo esteja com você, esteja com a sua família, esteja com você aí do outro lado, esteja com toda a igreja de Cristo. E se você crê, você diz amém, assim será. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe você que compartilhou, comentou, assistiu. Deus toque a sua vida, a sua família. O milagre vem, crê somente. Aleluia. Que se abra os céus e o teu reino vem, e nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem, e nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, que se abra os céus, e o teu reino vem, e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Para acabar sua igreja, que se abra os céus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus.